Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos do sétimo ano. Estamos aqui iniciando mais uma aula, dando continuidade ao nosso conteúdo de proporção, de regra de 3 simples. Na aula passada, pessoal, nós vimos a respeito das grandezas, o que são grandezas. Nós vimos que as grandezas se relacionam uma com a outra e assim elas se classificam em GDP e GIP, que a gente vai estar lembrando hoje. E a gente viu como que a gente resolve um probleminha de regra de 3 simples usando a regra do multiplicar em forma de cruz, não é assim? A regrinha do cruz credo, beleza? Então hoje nós vamos dar continuidade, certo? Porém hoje nós vamos ver como é que a gente age em probleminhas, tá certo? Que não envolvem grandezas diretamente proporcionais, e sim probleminhas envolvendo grandezas inversamente proporcionais, tá certo? Na aula passada a gente viu que quando a gente está trabalhando com grandezas diretamente proporcionais, a gente monta a tabelinha, não é isso? Com as duas grandezas lá, coloca-se os dados, organiza a proporção e multiplica em cruz para descobrir o x, que é o valor que a gente está procurando. Na aula de hoje, como a gente vai trabalhar as inversamente proporcionais, antes de multiplicar em cruz, tem um passinho que a gente precisa realizar, beleza? Mas antes vamos recapitular um pouco aqui daquilo que a gente viu. A gente viu primeiro que grandeza é tudo aquilo que a gente consegue medir, não é? Tempo, velocidade, quantidade de pessoas, dinheiro, tá certo? Então tudo que eu posso medir é denominado de grandeza. E as grandezas se dividem em grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, não é assim? GDP e GIP. Vamos recapitular o que são grandezas diretamente proporcionais. São aquelas grandezas que se relacionam e que quando uma aumenta, a outra aumenta. Quando uma diminui, a outra diminui. Exemplo, a quantidade de pessoas em uma casa e a quantidade de comida que se vai fazer para essas pessoas. Quanto mais pessoas tem na casa, mais comida tem que fazer, não é assim? Quanto menos pessoa, menos comida, certo? Dinheiro, quanto mais eu compro, maior é o valor que eu vou pagar. Quanto menos eu compro, menor o valor que eu vou pagar. Então, aquelas grandezas que acompanham o comportamento uma da outra. Ou as duas crescem ou as duas diminuem. São diretamente proporcionais. Porém, o nosso foco hoje são nas grandezas inversamente proporcionais, na GIP. O que são as grandezas inversamente proporcionais? Que uma faz o contrário da outra. Quando uma aumenta, a outra diminui. Ou quando uma diminui, a outra aumenta. Exemplo, a velocidade e o tempo. Quanto maior a velocidade que você for de moto, de carro fazer uma viagem, menor vai ser o tempo que você vai levar, porque você vai chegar mais rápido, não é assim? Maior a velocidade, menor o tempo. Da mesma forma, ao contrário. Quanto menor a velocidade, quanto mais lento eu for, mais tempo eu vou levar. Não é assim? Então, quando uma aumenta e a outra diminui, as grandezas são inversamente proporcionais. Então, eu trouxe aqui um pequeno exemplo de como é que a gente vai proceder em resolução de regra de 3 simples com grandezas inversamente proporcionais, tá certo? Então, olha o que diz o exemplo. Um grupo de 3 pessoas faz um trabalho em 24 dias. Então, você chamou lá 3 pessoas para realizar determinado trabalho e essas 3 pessoas trabalhando cada uma no mesmo ritmo levam 24 dias para fazer esse trabalho. Aí eu pergunto assim, em quantos dias 4 pessoas fariam esse mesmo trabalho? Certo? Se eu chamar, em vez de 3, chamar 4, essas 4 vão levar quantos dias? Vamos lembrar passo a passo aqui, pessoal, do que a gente deve fazer para resolver esse tipo de questão. O primeiro passo que você tem que fazer é identificar as grandezas, ou seja, a questão está falando de quê? Tá certo? O que ela está comparando, o que ela está relacionando. Pessoal, nesse exemplo, a questão está falando das pessoas e dos dias que elas vão levar para fazer o trabalho, não é assim? Então, as grandezas são as pessoas e os dias, tá? Então, o que você faz para resolver sua questão? Você vai montar a sua tabelinha com as pessoas e os dias. Lembrando, a tabelinha sempre é 2 colunas e 3 linhas. Tá?
Mas, professor, por que fazer a tabela? Questão de organização, tá, pessoal? Quando a gente é organizado nas coisas, a gente não se perde, tá bom? Então, faça a tabelinha, beleza? Depois que você faz a tabelinha, o que você vai fazer? Você vai ler a questão novamente e organizar as informações na tabela. Olha lá. Um grupo de 3 pessoas, então você vai lá nas pessoas e coloca 3, faz um trabalho em 24 dias. Vai lá nos dias e põe 24. Em quantos dias 4 pessoas fariam esse mesmo trabalho? Olha lá, então 4 pessoas, eu vou lá nas pessoas e coloco 4. Vão levar quantos dias? Eu não sei, não é assim? E lembra do que eu disse? Na matemática, se eu não sei, eu represento por uma letra, que são as variáveis, as incógnitas. E as letras mais usadas não são o x e o y. Então a gente vai usar o x. Então, 4 pessoas vão fazer esse trabalho em quantos dias? X. Então, quando eu descobrir o valor do x, eu vou descobrir quantos dias essas 4 pessoas vão levar. Tá? Depois que você monta a tabelinha, pessoal, você vai interpretar a questão para ver se as pessoas e os dias, essas duas grandezas, são GDP, diretamente proporcionais, ou GIP, inversamente proporcionais. Da seguinte forma, pessoal, analise bem. 3 pessoas não levam 24 dias? 4 pessoas. Pessoal, eu só tinha 3, agora eu tenho 4. Está aumentando as pessoas, não está? Então, se está aumentando, olha, setinha para cima. Se aumentar as pessoas, é mais gente para trabalhar. Elas vão fazer o trabalho em mais dias ou em menos dias? Professor, se é mais gente trabalhando, vai terminar mais rápido, não vai? Então, vai levar menos dias. Então, os dias vão diminuir. Então, você já sabe que a sua resposta tem que ser menor que 24. Porque os dias não vão diminuir. Então, olha lá, aumenta um, diminui outro. Essas pessoas, essas grandezas são inversamente proporcionais, ou seja, G e P. Sempre que a gente vai resolver uma questão de regra de 3 simples, tem que fazer essa interpretação, pessoal. É diretamente proporcional ou inversamente proporcional? Nesse caso é inversamente proporcional, beleza? Então o que a gente faz? Quando a gente fez na aula passada grandezas diretamente proporcionais, do jeito que os números se apresentavam na tabela, a gente escrevia a igualdade, né, de frações para multiplicar em cruz. Professor, o que vai mudar agora? Porque as grandezas são inversamente proporcionais. Olha lá. Inversamente. O nome já está dizendo, você tem que inverter. Inverter quem, pessoal? Uma das duas colunas. Ou a das pessoas que tem o 3 e o 4, ou dos dias que tem o 24 e o x. Tem que inverter uma. Professor, eu posso inverter as duas? Não. Pessoal, se você inverter as duas, é como se você desse um passo para frente e um passo para trás. Você saiu do canto? Não, né? Então você não fez nada. Então você tem que sempre inverter só uma das duas colunas. Professor, e qual é que eu inverto? As pessoas ou os dias? Vamos lá, dica para vocês gravarem na cabeça para sempre. A dica é, inverta sempre, ou seja, troque de posição, quem está em cima vai para baixo, quem está embaixo vai para cima, aquela coluna que tiver só os números. Olha lá, o x não está nos dias, então já esqueça os dias, inverta quem? As pessoas que têm só número. Então olha o que você vai fazer. Aqui você não tem 3 e 4, você vai inverter. Você vai botar o 4 em cima e o 3 embaixo, olha lá. Viu o que foi que eu fiz? Olha lá. Em vez de ser 3 quartos, invertendo vai virar 4 terços. Como é uma proporção, você põe a igualdade. A proporção não é uma igualdade de razões. E a segunda coluna, que é a do x, você escreve ela do jeito que ela está aqui, ó. 24 e x. Lembrando, pessoal, quando as grandezas forem inversamente proporcionais, você tem que inverter uma. Quando é diretamente proporcional, não precisa inverter. Do jeito que está na tabela, você coloca aqui para resolver o cruz credo, não é assim? Porém, quando for inversamente proporcional, você tem que inverter uma, aquela que tem só números. Professor, e se eu não inverter, o que vai acontecer? Você vai achar a resposta errada. Beleza? Então tem que inverter quando for inversamente proporcional. Olha lá, 4 está para 3, assim como 24 está para x.
O que a gente faz? Multiplica os termos em forma de cruz. Lembrando que você tem que dar preferência em botar a primeira multiplicação que vai pegar o x. Quem é que vai multiplicar o x, né? O 4? Então você vai fazer, ó, 4 vezes x, põe a igualdadezinha, e do outro lado da igualdade você põe a outra multiplicação, ó, 3 vezes 24. Tudo bem? E agora, o que a gente faz? A gente vai resolver as multiplicações, ó. 4 vezes x. Pessoal, lembrem, não tem como multiplicar uma letra por um número ou um número por uma letra. Então, o que você faz? 4 vezes x, você escreve 4x. É como se você tirasse a multiplicaçãozinha, mas ela continua aqui. Só que está oculta, tá certo? Não está escrita. Igual, olha lá agora. 3 vezes 24. Quando eu faço 3 vezes 24, pessoal, o resultado dá 72. Então, o que eu tenho? 4x igual a 72. Mas eu só quero saber quanto é o x, ou seja, quantos dias essas pessoas vão levar. Esse 4 que está acompanhando o x, eu tenho que me livrar dele. 4x, para eu me livrar desse 4, eu tenho que dividir por 4. Então, o que a gente faz? Ó, se o x está acompanhado do 4, a gente vai dividir tanto o 4x quanto o 72 pelo 4. Lembra do que eu disse? E se quem estivesse acompanhando o x fosse 7, você ia dividir dos dois lados por 7. Se fosse 10, dos dois lados por 10. Quem vai mandar, pessoal, por quanto você vai dividir, é o número que estiver acompanhando a letrinha aqui. Beleza? Então, olha lá. 4x dividido para 4. Você pode riscar o 4 com 4. Quem foi que sobrou? X. Igual 72 dividido para 4. Aí você faz a continha. Você vai achar como resposta 18. Tá vendo? Então, o x é igual a 18. O que isso significa? Que se 3 pessoas levam 24 dias, 4 pessoas vão levar só 18. Tá vendo? Não vai diminuir os dias? Então, esse é o segredo quando as grandezas forem inversamente proporcionais. Tem que inverter uma das colunas. Aquela coluna que tiver só os números. Beleza?